Edu, assim, a gente analisa realmente o que acontece, né? O que é que aconteceu no jogo. E eu, particularmente, acredito muito e credencio esse empate da Ponte a expulsão do Fábio. E a Ponte tinha tudo para vencer o jogo. Aí vai pro vestiário e agora a gente tem que enaltecer o trabalho do Felipe, cara. Porque não é fácil você jogar com um jogador a menos contra um time que para mim é o melhor time da Série B e a Ponte segurar da forma que segurou. Mexeu certamente no time. Quando ele tira o Elvis e traz mais um jogador, porque como é que você vai organizar um time sem defesa? Não tem como, né? Ele poderia, por exemplo, trazer o Arthur para fazer ali a vaga do Fábio Santos, mas quem que ele colocaria de lateral esquerdo? É só olhar o banco aí, né? Nem o Mailton, que é o jogador que em alguns momentos faz o lado esquerdo, estava relacionado, está contundido, está machucado. Então ele não tinha opção. E aí ele tira o Elvis, né? Sacrifica. Eu acredito também que o Elvis estava sentindo alguma coisa, porque foi falado, né, que ele estava com a mão na coxa, tal, uma intensidade um pouco mais baixa do que a normal. E ele vem com o menino que entrou ali na zaga, né, o Tomás Caíque, que foi muito bem. Inclusive salvou um gol ali uma hora, ele que depois estava impedido o lance, mas era ele que estava no lance ali para salvar. E aí, então, Edu, é difícil, porque se a gente está aqui e aí a Ponte perde o jogo, a gente vai ficar falando, não, mas por que que não fez isso? Por que que não fechou o time? Pô, tá com um jogador a menos contra. Por que que não baixou a linha? Por que que não agrupou o time? Então são situações, né, que realmente, na hora do nosso comentário, nós temos que dizer o que nós estávamos vendo. E eu concordo com o Tigrão. A luta, a determinação, a garra do time superou demais. Porque não adianta também você correr e correr errado, né? Não adianta nada você ter um time bem posicionado, mas não está agrupado, não está ajustado a marcação, não adianta nada. E a Ponte estava querendo intensidade, né? E também bem posicionada. Numa leitura tática que fez o Felipe, que eu concordo 100%. Porque é aquele negócio, ó, não vamos ganhar? Não, mas então não vamos perder. Foi isso que pensou a Ponte, não está errado. Pô, você tá jogando contra um dos melhores times da competição, com um jogador a menos, você vai se jogar para cima do esporte? Aí é suicídio. Aí é pedir para perder o jogo. Tentou em alguns momentos, né, uma chegada, um sprint ou outro ali, foi com o Eliel, né, depois foi com o menino que entrou lá, que inclusive entrou muito bem, né, o camisa 17, o Thales, né, velocidade, rapidez, mas não dá para você se arriscar, não dá para você se expor, né, para que, poxa vida, então vamos somar um ponto, pô. Tá difícil, tá complicado, é um ponto que nós vamos levar. Então eu acho que foi bom. Eu acho que o resultado foi importante. Eu acho que a estratégia do Felipe foi correta, aliás, corretíssima, porque estava enfrentando um grande time. E você vê que o esporte teve uma chance, né? Numa cabeçada lá que acabou errando o alvo, o Juba, né? Acabou errando o alvo, e aí a Ponte tá tudo certo. Conseguiu o empate, luta, determinação, garra. Tem que parabenizar, porque não é fácil, não, Edu. Agora, tomara, a Ponte precisa ter essa mesma intensidade, esse mesmo volume, que teve, por exemplo, no primeiro tempo, né? Que ganhava o jogo do esporte, mas tem que ter isso em todos os jogos. É esse equilíbrio que o Felipe tem que ter. Não só contra o esporte, não só contra o Vila Nova, que a Ponte venceu o jogo, que são equipes que estão lá em cima. Mas, por exemplo, como disse o Tigrão, ruim é empatar com o ABC, pô, que é o último colocado, tá lá embaixo na tabela. Então é exatamente isso. Tem que ter esse equilíbrio. O caminho, a gente percebe que o Felipe já está vendo, já está vislumbrando, já está começando a achar. Agora, não adianta, vai no ferro e na ferradura, aí não adianta. Então precisa ter o equilíbrio, precisa ter a noção de que, para ser um time competitivo, tem que guerrear, tem que competir, tem que lutar, tem que correr, tem que ter intensidade, tem que ter concentração, senão não consegue. Valeu, Edu!